As propriedades de segurança da informação são fundamentais para que nós consigamos mapear as ameaças que existem em ativos. Por exemplo, um atacante, ao executar um ataque, ele pode maximizar suas ações se ele estourar aquelas vulnerabilidades em ameaças que são mais significativas para uma empresa ou para uma entidade. Da mesma forma, enquanto agentes da segurança da informação, nós precisamos conhecer quais são as propriedades mais importantes para o nosso contexto para maximizar as defesas e concentrar recursos para proteger o que realmente precisa ser protegido. Você já ouviu a frase "Data is the new oil"? Essa é uma referência ao valor que a informação tem ganhado ultimamente, onde se compara, a informação, os dados, ao novo petróleo da humanidade. Há alguns tempos atrás, guerras e etc. eram travadas disputando territórios, disputando petróleo. Porém, hoje em dia, a informação tem muito poder. A informação ela é capaz de causar, por exemplo, chantagens, poder de decisões, né, no contexto de guerras, né, você saber onde está seu oponente é uma informação. No mercado, você saber como vender, para quem oferecer, como fazer uma campanha de publicitária direcionada é informação. Então, assim, em todos os contextos, a informação ela tem poderes extraordinários, né? Tanto em termos de valor financeiro, relacionado à vida das pessoas e assim por diante, né? Na pandemia, por exemplo, a informação sobre como fazer uma vacina, né, era algo fundamentalmente importante, né? Se você tem essa informação, você consegue desenvolver uma vacina, você consegue vender aquela vacina. Se você tem a única vacina, olha só quanto que as pessoas pagam por uma vacina. São vários exemplos de que a informação, hoje em dia, ela é algo totalmente importante, totalmente valorizado. E é por isso que a segurança da informação é uma área que tem crescido muito ultimamente. Mas o que é a segurança da informação? Na segurança da informação, nós temos basicamente constituída uma área que ela é responsável pela proteção desses dados que são importantes, que são sensíveis, justamente para que através da proteção nós consigamos chegar na redução de riscos que possam vir a acontecer caso esses dados sejam atacados por um atacante. A segurança da informação é um conjunto de medidas, na verdade, que ela é constituída por um conjunto de controles e políticas, né, que nós chamamos de políticas de segurança e controles de segurança. O foco aqui é no controle do risco de exposição ou da alteração da informação por pessoas que não são autorizadas. Percebe que nós não estamos, de forma alguma, assumindo que a segurança ela consegue eliminar ataques por completo. Nós estamos tentando criar controles para reduzir as chances ou mitigar a ação de atacantes, de forma que a exposição ou as chances de alteração ou inserção de dados de forma não autorizada seja cada vez menor. Se nós formos olhar referências na literatura, nós conseguimos também achar algumas definições formais para Computer Security, que é a segurança de computadores, né, segurança da computação. Basicamente, nós conseguimos verificar, através do livro, por exemplo, do Stalin, que a afirmação, né, que esse autor traz é que a proteção concedida a um sistema de informação automatizado para atingir os objetivos aplicáveis de preservação da integridade, disponibilidade e confidencialidade dos recursos desse sistema de informação, incluindo hardware, software, firmware, informações, seus dados, né, e também a forma como esses dados são trafegados, são trocados entre os sistemas, né, ou seja, as tecnologias de telecomunicação. A proteção, acima de tudo isso, né, que está tentando manter todas essas partes livres de atacantes, é o que o Stalin, né, esse autor, que é um dos autores mais renomados da área de segurança da informação, é o que ele chama, né, de Computer Security. Percebam então que Stalin ele fala três palavrinhas-chave, que são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Essas três palavrinhas elas são o que nós chamamos de pilares da segurança da informação. A sigla SID, ou a tríade SID. A primeira das três palavrinhas, né, a primeira propriedade de segurança da informação, que é uma das principais, talvez a principal para sistemas de informações tradicionais, é a confidencialidade. Ela é responsável por proteger a informação do acesso não autorizado por pessoas, sistemas ou entidades, ou seja lá qual for o tipo de entidade. A questão é,
Só quem está autorizado a acessar determinada informação consegue acessar aquela informação. Isso é alcançado, por exemplo, através de mecanismos como a criptografia. Mas se eu perguntasse para você qual é a diferença de uma informação confidencial para uma informação privada, você saberia responder? Bom, para responder essa pergunta da diferença da privacidade para a confidencialidade, eu começo dizendo que são coisas, né, propriedades muito próximas e que estão ligadas, tá? Intimamente ligadas. A principal diferença das duas é que a confidencialidade de dados, ela diz respeito, né, a garantir que uma informação, que seja ela privada ou confidencial, ela não seja acessada, divulgada, né, a terceiros, a indivíduos que não estão autorizados. A informação é confidencial, quer dizer que somente aquela pessoa que tem acesso, que tem autorização para acessar, consegue acessar, né? Não é alterar, é acessar. Ok, essa é a confidencialidade. Já a privacidade, ela diz respeito mais a indivíduos. Que tipo de dado eu posso coletar dessa pessoa, armazenar, processar? Né? Por exemplo, quando você acessa um site, né, acessa uma página web, aparece lá, olha, nós atualizamos as nossas políticas de privacidade, né? E quase ninguém lê aquelas políticas, né? Você deveria, para poder entender o que as pessoas, né, o que as empresas estão fazendo com as suas informações. Então, por exemplo, coletar o padrão de uso de uma pessoa enquanto ela acessa o site, não necessariamente é um dado confidencial, porque é o padrão de uso, só que ela diz respeito à particularidade do indivíduo, ou seja, aquilo lá é privado, tá? Então, uma vez que o dado é privado, né, você tem que dar consentimento a alguém, né, a uma entidade, para ela fazer algo específico. Se você não consentiu que a pessoa usasse a sua informação, a sua imagem, a sua voz, o seu padrão de uso de um website, né, e ela está armazenando isso tudo, né, de forma não autorizada, de forma sem o seu consentimento, ela está violando a sua privacidade. Agora, ainda que ela viole sua privacidade, ela pode ou não manter essa informação de forma confidencial. Ou seja, ela pode divulgar para alguém de forma não autorizada, né? Então, ela, além de estar violando a privacidade, ela pode estar, por exemplo, divulgando abertamente, publicamente, aí não tem nada de confidencialidade na informação, ou ela ainda está mantendo, assim, entre aspas, confidencial, né? Ou até mesmo transferindo para outro servidor, algo do tipo, de forma que ela protegeu com criptografia, então a informação permanece confidencial, mas na prática aquela informação confidencial é uma informação que deveria ser privada, né? Então percebam que tem uma pequena diferença. Confidencial, eu estou guardando através da criptografia, por exemplo, e ninguém consegue ver. Privacidade, eu estou usando uma informação que tem ou não tem consentimento de alguém. Se tem consentimento, eu estou respeitando a privacidade. Se não tem consentimento, eu não posso usar. Caso eu use, eu não estou respeitando a privacidade. Agora, a segunda letrinha do CID, né? Confidencialidade, integridade. Ela diz respeito à propriedade de integridade, que basicamente reflete a ação, né, ou a capacidade de garantir a preservação dos atributos originais da informação. Ou seja, impedir que ela seja corrompida ou manipulada de forma indevida. Ou seja, mais uma vez, né, mais um ou seja, nossos mecanismos de integridade, eles são aqueles que conseguem dar ao usuário ou dar a quem estiver interessado em verificar a integridade de uma informação a capacidade de verificar se aquela informação está íntegra, se ela está não mexida, né, entre aspas. Então, por exemplo, a assinatura digital tem essa finalidade. Quando você tem lá o seu diploma, por exemplo, num curso de graduação ou num curso que você fez, até mesmo numa plataforma online, o certificado ele não vem com uma assinatura digital? Através dessa assinatura digital, a pessoa, né, por exemplo, uma entidade, alguém que vai te contratar, ela consegue verificar a autenticidade, ela consegue ver que, opa, realmente essa carga horária desse curso é essa mesmo, realmente foi esse professor que aparece lá assinando, né, por exemplo, o reitor da universidade, realmente esse é o nome da pessoa que ganhou o certificado, esse aqui é o CPF dela. Então, assim, através desse controle da integridade, a pessoa sabe que você não falsificou, por exemplo, aquele documento, e que nenhuma outra pessoa também falsificou, que não foi manipulado de forma indevida o conteúdo daquele documento. Portanto, a integridade dos dados garante que a informação e programas elas sejam alterados apenas de forma específica e autorizada. Alguém fez alguma alteração num documento que estava salvo, por exemplo. Ele perdeu a integridade? Depende. Se essa pessoa ela alterou de forma autorizada, ou seja, precisava realmente corrigir alguma coisa, atualizar alguma coisa, e ele salvou essa alteração, ele tem uma nova versão do documento, mas ele permanece íntegro, né? O fato da integridade, ela não reflete a imutabilidade, você não poder alterar alguma coisa, mas sim você alterar de forma
né, maliciosa, de forma não autorizada, de forma que não deveria então, ser que o mesmo alterada. conceito Então, a pode se integridade aplicar para é você sistemas. manter a informação integridade íntegra, do como ela sistema deveria garante de que o fato estar. sistema desempenhe a função pretendida de maneira intacta, livre de interferências não autorizadas. Podemos, então, afirmar que a perda de integridade é a alteração não autorizada ou destruição da informação. Já a disponibilidade, que é a terceira letra do SIG, né? Disponibilidade, ela garante que a informação possa ser utilizada e acessada sempre que necessário. Preste atenção para essa parte grifada, né? Sempre que necessário. Ou seja, estar disponível significa que quando a pessoa precisa usar, a informação está disponível. Né? Por exemplo, como é que a gente consegue garantir que um servidor, né, ele se mantenha operável de forma a prover os seus serviços, né, conforme ele deve, mesmo caso haja uma queda de energia? Usa o no-break. E caso caia a internet? Você pode ter 2 links de internet. Ou seja, nós temos que ter controles de tolerância a falhas, que significa que mesmo que uma falha aconteça, nós conseguimos continuar a disponibilizar aquele serviço. Com isso, a disponibilidade ela fornece a garantia de que o sistema funcione prontamente e que o serviço não seja negado ao usuário. Percebe que a não negação do serviço é a disponibilidade. Então, um dos principais ataques que vai ferir a disponibilidade, conforme nós vamos falar nas próximas aulas, é que o ataque de negação de serviço, ele nega o serviço, ou seja, ele causa um problema à disponibilidade. Para que nós tenhamos a disponibilidade, o acesso e uso da informação deve ser oportuno e também confiável. Então, né, a perda da disponibilidade é a obstrução, né, de acesso ou ao uso de uma informação ou a um sistema como um todo. Bom, pessoal, mas assim, embora que nós tenhamos falado bastante dessas 3 propriedades, né, disponibilidade, confidencialidade, integridade, saibam que elas não são as únicas, tá? Elas são as 3 primárias ou 3 básicas, digamos assim, mas a partir dessas propriedades, né, e também para sustentá-las, nós precisamos de outras propriedades. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o livro do André Tannenbaum, né, que é esse carinha que está aparecendo aí, é outra referência muito importante da área de redes de computadores, sistemas distribuídos e também de segurança. Ele traz também menção à autenticidade, à responsabilidade e, é claro, existem outras ainda, tá? Não são só essas. Mas, exemplificando para vocês, vamos falar um pouquinho dessas duas agora. A responsabilidade, por exemplo, é a capacidade de rastrear as ações de uma entidade e associá-las unicamente a essa entidade. Isso suporta outras propriedades, como não repúdio, dissuasão, isolamento de falhas e uma muito importante para a nossa disciplina, que é a detecção e prevenção de intrusões. Isso está escrito lá no livro Tannenbaum, não é só eu que estou falando, não. Tá? Também há a repercussão, né, das ações do atacante, elas podem ser usadas tanto para que nós façamos a recuperação após a ação e também para a tomada, por exemplo, de ação legal, ou seja, abrir uma ação na justiça, né, para que nós consigamos processar um atacante, por exemplo. Como os sistemas verdadeiramente seguros eles não são praticáveis, né, nós temos que assumir que tudo que um usuário, legítimo ou não, faça deve ser rastreável. Nós temos que ter logs para identificar os responsáveis por ações não autorizadas. No nosso caso, nessa disciplina, esses logs são fundamentais, porque uma vez que você tem esses logs, né, de usuários legítimos ou não, você vai conseguir analisá-los para justamente detectar potenciais ações maliciosas. Já a autenticidade, ela é propriedade da segurança da informação que diz respeito a uma entidade ser genuína, uma entidade que pode ser verificada e que é confiável. A confiança na validade de uma transmissão, de uma mensagem, da própria mensagem ou do originador da mensagem, por exemplo, falando de redes, né? Mas isso também serve para documentos. Né? Um documento que ele está autenticado, por exemplo, como assinatura digital também, né? Além da integridade, nós temos também o poder de autenticar quem está assinando, por exemplo, aquele documento. Isso o pessoal faz muito hoje no SOGOV, por exemplo, né? Nós estamos, então, nesse momento, provando que quem escreveu aquele documento, né, ou melhor, quem assinou aquele documento realmente é a pessoa que diz que está assinando. Geralmente, né, é o autor, ou, por exemplo, em um contrato pode ser a pessoa que está concordando com o contrato. Agora, por exemplo, quando eu vou acessar um sistema, geralmente eu coloco lá meu login e minha senha, essa também é uma forma de autenticação. É uma forma de eu garantir a autenticidade do usuário que está se passando, né, por aquele usuário que está tentando acessar o sistema. É claro que a autenticidade
ela pode ser também vítima de alguns ataques. Por exemplo, quando alguém descobre a minha senha, essa pessoa pode se passar por mim. Ela pode fazer o ataque de personificação, onde ela falsifica alguma coisa e muitas vezes alguns mecanismos de autenticidade acabam falhando. É por isso que existe autenticação em 2 fatores, por exemplo. É uma forma de você maximizar as chances de garantir a propriedade de autenticidade. É por isso que se você tentar fazer um empréstimo no banco, no valor um pouco mais alto, né, um empréstimo no banco digital, por exemplo, muitas vezes ele vai pedir para você fazer ali um reconhecimento facial, daqui a pouco vai pedir para você enviar algum documento, né? Então isso são formas que os bancos, por exemplo, usam para aumentar as chances de você não violar a autenticidade. Então a autenticidade ela significa verificar que os usuários são quem eles dizem ser, basicamente isso. E que cada entrada, né, que chega ao sistema veio também de uma fonte confiável. E como eu já falei mais cedo, existem várias outras propriedades da segurança da informação. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, nós acabamos de falar. Autenticidade, também já falamos. Tem a conformidade, que tem a ver com você estar conforme com a regulamentação, LGPD, no caso do Brasil, GDPR, lá no caso da Europa, né, que tem a Lei Geral de Proteção de Dados de lá também. Né? Existem leis gerais de proteção de dados de outros também países ou localidades, por exemplo, tem a lei lá da Califórnia, e assim por diante. Isso é conformidade, tá, pessoal? Estar conforme com alguma coisa. Irretratabilidade ou não repúdio, ela tem a ver com você não negar a autoria de alguma coisa. Né? Então está diretamente ligada à capacidade de você poder responsabilizar alguém. Lembra que tinha responsabilidade? Então, você, para conseguir responsabilizar, você precisa também ter o não repúdio. Você tem que garantir que aquela pessoa, ela não pode dizer, cara, não fui eu que fiz isso daqui. Não, peraí, olha aqui, tá registrado. Foi você sim. Então, uma vez que você consegue falar isso, está registrado, foi você sim, quer dizer que você está garantindo o não repúdio. Beleza, entendi. Essas são as propriedades de segurança da informação. Mas agora, o que isso impacta no nosso sistema de detecção de intrusões? O que isso impacta na nossa disciplina, onde nós estamos aprendendo a fazer a engenharia de um sistema de detecção de intrusões? Tem sim uma correlação, tá, pessoal? É o seguinte, a partir dessas propriedades, o profissional de segurança da informação, ele pode identificar quais são os requisitos que são a prioridade para que ele consiga proteger um sistema. Embora que a proteção nunca é demais, né, às vezes é demais sim, se você não tiver dinheiro, não tiver recurso para proteger todas as possibilidades de ataque. Isso é muito real, é um cenário bastante assim realista no mundo da segurança, no mundo corporativo, tá? Você tem que priorizar quais são aqueles maiores riscos para os seus ativos, onde você vai gastar mais recursos para proteger. Então, se eu perguntar para vocês, bom, dessas propriedades que nós conversamos, qual delas é a mais importante de todas? O que vocês responderiam? A resposta que eu consideraria mais correta é aquela resposta que diz depende da aplicação. Por exemplo, em um cenário onde eu tenho dados muito sensíveis, a propriedade de confidencialidade ela é mais importante para aquele cenário, para aquele sistema que lida com dados sensíveis. Agora, se o meu sistema ele precisa fornecer um serviço 24/7, ou seja, com uma altíssima disponibilidade, eu não preciso nem falar, né? A propriedade de disponibilidade ela é a mais importante. Se o meu sistema ele é um sistema de segurança, por exemplo, que ele precisa atuar, precisa agir, precisa impedir uma catástrofe de acontecer, qual que é a propriedade mais importante? É a disponibilidade. Ele tem que estar disponível quando aquela catástrofe está quase acontecendo. Ou seja, quando eu preciso usar o sistema, ele tem que estar lá, prontinho para ser usado por mim. E essa, pessoal, é a mensagem mais importante da aula de hoje, tá? Existem várias propriedades, existem vários sistemas e não existe uma fórmula mágica, né? O que importa, na verdade, é que você tem que aprender que para cada cenário, uma propriedade ou outra, ela deve ser priorizada. E você saber priorizar significa você maximizar a segurança gastando os recursos que você tem.